Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto base é o Salmo 126, principalmente o versículo 3, que diz assim: Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, esse salmo nos mostra várias lições e ao mesmo tempo nos convida a redescobrir os sonhos, a vivê-los a cada novo dia nas pequenas e grandes possibilidades que Deus nos oferece em nossa vida dia a dia, sejam questões a favor ou questões contrárias a nós. Nunca esqueçamos da maior de todas as bênçãos, a salvação em Jesus, nosso Salvador. Por isso podemos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Salmo fala de alegria e tristeza. O Salmo fala de escassez e fala também de abundância. Sim, o povo de Israel havia retornado do cativeiro babilônico, onde permanecera 70 anos, quando para lá foi escravizado e levado pelo rei Nabucodonosor. Sim, lá eles tiveram que trabalhar para os outros, porque eram escravos, apenas para sobreviver pela sua comida. Era uma tática de guerra usada pelos exércitos inimigos, fazendo com que os exilados se desarticulassem e assim não causassem problemas de rebeldia. Foi assim que permaneceram lá em Jerusalém, lá em Israel, apenas os velhos, as pessoas com problemas físicos, pessoas que na verdade não representavam perigo, não representavam ameaça nenhuma. Enquanto isso, Deus deixou ali o profeta Jeremias para continuar cuidando do povo. E lá no cativeiro, mandou Ezequiel, Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. O cativeiro termina em 538 a.C., no primeiro ano do reinado Ciro, que em 539 conquista a Babilônia e então, ordenado por Deus, ele liberta o povo. E mais do que isso, ordena que o povo volte para Jerusalém, reconstrua suas casas, suas cidades, mas principalmente a casa de oração do Senhor Deus, o templo de Jerusalém. Esse episódio foi chamado de cativeiro babilônico. Ao retornar, eles trouxeram consigo a esperança da liberdade, e o rei Ciro mandou várias especiarias que faziam parte dos tesouros do templo, e ainda deixou que eles levassem sacos de trigo e de cevada para se alimentarem, para se manterem nos primeiros meses. E agora eles tinham uma escolha diante de si, já que eles teriam que trabalhar, viver, sobreviver e cultivar a terra, construir suas casas, reconstruir sua vida. Eles tinham que escolher entre plantar aquelas sementes de trigo, cevada que trouxeram, ou comer. Ou seja, ou eles comeriam apenas o mínimo necessário para viver e plantariam aquelas sementes para que produzissem mais frutos, ou eles comeriam bem, ficariam fortes, saudáveis, fariam pães, bolos e acabaria logo com aquele mantimento. Eles escolheram semear o que trouxeram, e assim obtiveram uma grande colheita. Por isso o salmista diz: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Queridos irmãos e irmãs, momentos difíceis, de escassez, de miséria, exigem decisões sábias, às vezes extremadas, como foi que aconteceu com eles: ou comer bem, ou comer o mínimo possível para plantar e colher depois. Hoje em dia, nesse tempo de pandemia, de fique em casa, de muita gente que ficou desempregada por causa desse fique em casa, eu vejo muitas pessoas agindo exatamente como agiram
muitas pessoas que agem com sabedoria e sensatez. Eu já vi vários exemplos na internet, eu quero citar apenas dois. Pessoas que também ficaram desempregadas e que estão vivendo desse auxílio emergencial que o governo federal sabiamente está dando. Um senhor, ele colocou e mostrou um grande galinheiro. Ele disse: com os primeiros R$600, as primeiras cotas de R$600, eu comprei várias galinhas. E comecei a cuidar dessas galinhas há 6 meses atrás, e agora a cota diminuiu para 300, eu continuei comprando alguns porquinhos. Primeiro eu comprei 30 galinhas, e depois mais 30, foram indo, e hoje já tenho muitos ovos, muitos pintinhos, e eu estou com 300 galinhas. E estou com vários porcos. Ou seja, quando o auxílio acabar lá na frente, eu vou ter o que comer, eu vou ter o que vender, e eu não vou passar fome. Enquanto isso, eu vejo vários vizinhos meus que estão usando esse dinheiro apenas para pagar a conta de luz e água, como eu fiz, e o resto estão gastando em festa, churrasco, bebida, farra. Eu quero ver quando acabar o auxílio depois. E vi um depoimento de uma outra senhora que, parecido com esse, que também disse: eu tirei o mínimo que eu precisava para pagar luz, água, as continhas, e com o resto eu comprei hortaliças, sementes de couve, alface, repolho, cenoura, e plantei. Comecei a plantar e comecei a vender na feira. E isso começou a render, e eu fiz isso desde o início, os primeiros 600, depois 600, fui comprando, fui vendendo, fui multiplicando, e hoje eu arrendei uma terrinha do lado da minha que estava vazia. Lá tem um grande canteiro, uma grande horta, e hoje eu já estou ganhando mais ou menos R$1.800 por mês só com a venda desses produtos. Quando acabar o auxílio eu não passo mais fome. Mas e o que dizer dos que estão gastando apenas para suas festas, para suas farras? Sim, amigos, existe pessoas que usam a sabedoria e a sensatez, e outros, muitos outros não. O povo hebreu usou a sabedoria e a sensatez, plantou as sementes e comeu o mínimo necessário para viver depois do cativeiro babilônico. Na verdade, esse cativeiro foi a terceira vez que eles tinham sido escravizados. A primeira foi lá no Egito, quando ficaram mais ou menos 400 anos escravos. Depois foram escravizados já na Terra Prometida, quando abandonaram a Deus, foram escravizados também pelos assírios, 100 anos antes desse episódio. E agora tinham sido escravizados pelos babilônios. Imagine você numa situação dessas, uma situação terrível que é a escravidão, onde você não tem perspectiva de vida, onde você trabalha para que os outros se deem bem, para que os outros tenham suas coisas, você apenas trabalha para ter seu alimento, sobreviver. De repente tu és libertado e tens a possibilidade de novamente ter uma casa, ter terra, ter família, ter sonhos, ter vida, ter planos, perspectivas, esperança. Foi isso que aconteceu com esse povo. Realmente é um salmo de consolo para quem chora. Chora de tristeza, mas principalmente chora de alegria. Nesse ano de pandemia, muitas pessoas se desesperaram, enfrentando medo, angústia, desânimo, insegurança. Alguns caíram em depressão. Alguns ainda estão enfrentando muitas dúvidas e medos, vivendo na ansiedade. O texto da epístola que lemos hoje, 1 Tessalonicenses 5, o apóstolo Paulo fala para pessoas que também viviam tempos difíceis na igreja de Tessalônica, muita perseguição religiosa, muitos momentos difíceis. E Paulo recomenda para esses momentos difíceis 3 coisas, no versículo 16, 17 e 18. Primeiro, no versículo 16 ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor, estejais sempre alegres. Versículo 17, orem sempre ao Senhor. E versículo 18, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões, ou seja, também nas ocasiões contrárias, nas ocasiões adversas. Sim, Paulo está dando essa recomendação para a sua igreja,
naquele momento que eles enfrentaram tempos difíceis. E a primeira recomendação é: estejam sempre alegres. Justamente porque a tristeza, a melancolia quer tomar conta de nós em momentos difíceis. Estejam alegres. E aqui não é a alegria que o mundo dá, aquela alegria passageira que depende de circunstâncias prazerosas, onde queremos saciar os prazeres da carne e as vaidades pessoais. Não. Aqui Paulo está falando da alegria que vem da certeza da salvação eterna, que é uma alegria constante, onde todas as dificuldades serão coisas deixadas para trás. A alegria que suporta os problemas desta vida e que não é vencida por eles, pois antecipa aquilo que nós possuiremos na vida futura, ou seja, perfeição com Deus, vida plena, onde nada absolutamente nos faltará. Por isso, estejamos sempre alegres. A segunda recomendação: orem sempre. Foi exatamente isso que o povo escravizado lá no Egito, lá na Síria e na Babilônia fez. E Deus atendeu às orações do povo, providenciando o que eles pediam: liberdade. Portanto, orem sempre. Sim, orem sempre, mas não numa atitude supersticiosa, como muitos fazem hoje, que colocam o valor nas palavras de quem ora. Fulano de tal tem uma oração poderosa. Não. Orem sempre, lembrando do que a Bíblia diz, que quando nós oramos, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Orar com a confiança que vem da fé. Deus atende nossas orações por causa de Jesus Cristo, que nos reaproximou a Ele, que nos fez sua família. A oração é o nosso canal de comunicação com Deus. É uma conversa franca e sincera do filho com o seu pai. A terceira recomendação de Paulo: sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões, ou seja, não somente nas ocasiões boas, onde as coisas transcorrem como nós queremos, conforme nossos planos, sonhos e desejos, mas também nas situações contrárias, em meio a perigos, porque a vontade de Deus é feita para o nosso bem, mesmo em meio a tribulações, perseguições e momentos difíceis. Lembra-se de Jó, agradecendo a Deus, orando a Deus, estando alegre, mesmo naquela situação desgraçada em que ele se encontrava, perdendo tudo que tinha, perdendo os filhos, a consideração da esposa e perdendo até a própria saúde. Ele diz: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito o nome do Senhor. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu sairei e voltarei, sairei desta terra. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim me levantará. Esse é o exemplo. A gratidão precisa ver em Deus não um adversário que traz problemas ou que está sempre querendo nos castigar, mas um Pai amoroso que dirige a nossa vida mesmo em meio a um mundo cheio de problemas, adversidades, maldades, questões adversas e contrárias. Por isso, a recomendação de Paulo diz exatamente aquilo que ele fazia. Era assim que ele vivia. E é por isso que ele recomenda que nós estejamos sempre alegres, sempre orando e sejamos sempre agradecidos a Deus. Ou seja, não interrompamos a nossa vida cristã em meio às dificuldades e momentos ruins, mas vivamos sempre em união com Cristo Jesus, principalmente nos momentos de dificuldades. Esta é a vontade do Pai para conosco. Cresçamos dia a dia em nossa intimidade com Ele mais e mais, principalmente nos momentos difíceis, sabendo que Ele nunca nos abandona. Por isso, não abandone Deus você. Não deixe Deus de lado. Seja fiel o tempo todo. A
Aproximemo-nos cada vez mais de Deus, nos apegando cada vez mais a Ele através do estudo constante da Sua palavra, porque a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, nossos pés. Ela mostra o caminho, ela é pão da vida, ela é água da vida que alimenta o nosso espírito e a nossa vida com Deus. Se fizermos isso, nada nos faltará. Querido irmão, querida irmã, a vida é tempo de esperança, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Que assim seja. Amém.